Vamos lá, gente. Continuando nossos temas de hoje, o próximo tema que nós vamos abordar é a estabilidade do agente público investido em cargo de provimento efetivo. E o que significa falar, nossa, tão sonhada estabilidade do agente público? Quando a gente fala em estabilidade do agente público, nós dizemos que o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo apenas pode perder o seu cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal, se forem preenchidos os requisitos necessários, tá? É, então essa é a almejada estabilidade dos concurseiros. Obviamente, é mais difícil de mandar embora um agente público de cargo de provimento efetivo do que um funcionário da iniciativa privada, um CLT. Por isso que muitos sonham, estudam, brigam por por um cargo na administração pública oriundo de um concurso público. Óbvio que o agente público temporário não tem essa estabilidade. Lembra que nós falamos que ele pode ser mandado embora a hora que ele quiser, inclusive antes do contrato, de finalizar o contrato dele, né? Vai ser indenizado lá com metade do que ele teria direito a receber se o contrato fosse até o final, mas ele pode ser o contrato de trabalho dele pode ser interrompido a qualquer momento. Isso já não acontece com o agente público, com o servidor que possui um cargo de provimento efetivo junto à administração pública. Para que este agente público tenha seu vínculo desfeito com a administração pública, tem que ocorrer algumas hipóteses previstas Constituição Federal e tem que ser preenchidos alguns requisitos. Tá legal? Vamos lá então. Definimos aí o que é a tão sonhada estabilidade dos concurseiros. Quais são as hipóteses que a Constituição Federal prevê para que um agente público de cargo efetivo possa ser demitido, possa ter seu vínculo com a administração interrompido? Para isso, nós vamos estudar o artigo 41, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal. E o que o inciso 1 diz? Para que um servidor, para que um agente público tenha seu vínculo desfeito com a administração pública, tem que ser respeitados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Então tem que ser aberto um processo administrativo, tem que estar o servidor, o agente público, ele tem que ter ciência total desse processo, ele tem que ter direito de se defender, tem que ter direito de produzir provas, tem que ter direito de contraditar essas provas. Ele não concordando com a decisão desse processo administrativo, ele pode entrar na justiça. Lembra? Sistema administrativo no inglês, tá? Ele pode entrar na justiça para discutir essa demissão se ela ocorreu via esfera administrativa. Tá? Então, a primeira hipótese da Constituição Federal diz respeito, diz sentido ao respeito do princípio do processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Para que um agente público de cargo efetivo tenha seu vínculo desfeito com a administração pública, tem que ser observado devido ao processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O segundo requisito, quando a gente já está falando em decorrência de algum processo judicial, que nem foi na esfera administrativa, para que um agente público de cargo efetivo tenha seu vínculo, seja demitido ou tenha seu vínculo desfeito com a administração pública em decorrência de uma ação judicial, a decisão desta ação judicial ela tem que estar transitada em julgado, ou seja, elas têm que ser irrecorrível. Lembra? Quando não cabe mais nenhum recurso sobre uma decisão, nós falamos que ela transitou em julgado. Esse desfazimento desse vínculo, essa demissão, ela não pode ocorrer durante o curso desse processo judicial. Esse processo judicial tem que ter acabado e tem que estar transitado em julgado. Legal?
E uma terceira hipótese prevista no artigo 41, inciso 3 do artigo 41, é a hipótese da avaliação periódica de desempenho do agente público, ou seja, sua inabilitação em procedimento de avaliação periódica de desempenho, que é o que se fala muito atualmente, né? Que o servidor tem que ser avaliado e tal. Então, esta previsão, ela já existe na Constituição Federal. Só que o que acontece? Na forma de lei complementar. Então, tem que ser criada uma lei complementar, ou seja, lembra? A lei complementar, ela trata de matérias taxativas previstas na Constituição Federal. Então, a situação da avaliação periódica do agente público, ela está prevista na Constituição Federal. Só que não existe uma lei complementar que regule essa situação da avaliação. Então, embora exista essa previsão de avaliação na Constituição Federal, falta ainda a criação de uma lei complementar que regule essa situação de avaliação periódica, tá? Mas no modo de entender desse professor, é uma hipótese importante. De fato, como na iniciativa privada, o agente público de cargo efetivo, ele tem que ser avaliado para ver se ele está desempenhando a função dele da maneira que ele tem que desempenhar. Nada mais justo. Só que, de fato, também precisa ser criada uma lei complementar que demonstre as regras do jogo, o que vai ser avaliado, quais são os requisitos, quais são as médias que o agente público precisa alcançar, e essa lei não existe, tá? Não existe. Então, muito embora a gente esteja escutando muito, agora menos, né, porque a gente está falando mais de pandemia, mas um pouquinho antes da pandemia, se falava muito nessa situação da avaliação do agente público de cargo efetivo, sendo que essa possibilidade já existe na Constituição Federal. Só falta uma lei complementar para regulamentar essa hipótese. Como eu disse, quais vão ser as regras do jogo dessa avaliação, quais são os requisitos, quais são as metas que terão que ser alcançadas, o que vai causar a exoneração do servidor ou do agente público de cargo efetivo. Precisa existir uma regra, porque o agente público também precisa saber o que ele precisa fazer. Precisa saber se ele está desempenhando a sua atividade de maneira correta, ele precisa saber o que vai ser avaliado. Legal? Tranquilo, né? Então, nós falamos aqui das hipóteses que podem ocasionar na perda da estabilidade do agente público que possui um cargo efetivo junto à administração pública. É bem interessante esse tema, tá? Eu gosto sempre de falar do inciso 3, porque se discute muito isso, e essa previsão já existe, então a gente deveria, acho que até é bom para os agentes públicos, eles deveriam cobrar a administração pública, o Poder Legislativo, para que essa lei complementar ela seja criada, para que essa norma constitucional ela seja regulamentada, porque é importante essa avaliação. Lembra? Um agente público que presta seu serviço de maneira legal, ele está focado no princípio da eficiência, que é um princípio explícito da Constituição Federal. Legal. Essa avaliação, ela bate de frente, ela casa com o princípio da eficiência. E até porque ele é remunerado para isso. Então, ele tem que prestar o serviço pelo qual ele foi contratado mediante concurso público de maneira, certo? Da maneira legal, de uma maneira correta, de uma maneira exemplar, eficaz. Tá bom? Uma outra situação é o fato de como essa estabilidade é adquirida. É só eu passar no concurso público que eu já adquiro a estabilidade como agente público de cargo público de provimento efetivo? Não. Temos alguns requisitos. Vamos falar. O primeiro deles é a investidura em cargo efetivo. Ou seja, que o agente público seja aprovado num concurso público. É a primeira etapa, é o primeiro passo para que ele adquira a estabilidade. Uma segunda etapa é a aprovação em estágio probatório. Ou seja, durante 24 meses,
esse agente público ele vai passar por um estágio, uma espécie de estágio, para ver se ele se adequa ao que ele tá à função que ele tem que prestar, para ver se ele é um bom agente, se ele não falta, se ele não comete nenhuma ilegalidade, tá? Que um ponto importante que vai bater um pouquinho com a próximo requisito que nós vamos ver. Esses 24 meses de estágio probatório, ele está previsto na Lei 8.112 de 1990. Tá? Esta lei diz que para a aquisição da estabilidade, o agente público precisa passar por um estágio probatório com duração de 24 meses. Tá ok? No entanto, um outro requisito para a aquisição dessa estabilidade é o chamado período aquisitivo, ou seja, o agente público ele tem que exercer a função para a qual ele foi contratado mediante concurso público durante 3 anos consecutivos. É o chamado período aquisitivo, 3 anos de efetivo exercício. E olha aí, 3 anos são 36 meses, o estágio probatório são 24. Então, se o período aquisitivo não mata o estágio probatório, então o que o STF vem decidindo? Que mesmo a Lei 8.112 de 90, mesmo que essa lei diga que o estágio probatório tem que ser cumprido durante 24 meses, como a regra do período aquisitivo é de 36, ou seja, 3 anos, o STF vem decidindo que o prazo do estágio probatório foi implicitamente mudado para 36 meses. Então, mesmo a lei lá, 8.112 de 90, dizendo que o estágio probatório deveria ser de 2 anos, ou seja, 24 meses, como a regra do período aquisitivo é de 36 meses e 3 anos, o STF vem decidindo que o estágio probatório também precisa ser cumprido durante 36 meses, ou seja, durante 3 anos, para que não haja conflito entre a regra do estágio probatório e a regra do período aquisitivo, que nada mais é do que o exercício efetivo da atividade para a qual o agente público foi contratado durante o período de 3 anos. Fechou, gente? Estabilidade, estamos aí. Vamos para o último vídeo nosso, beleza? Um abraço.